E aí pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo da Escola de Pastores, eu quero falar sobre a preparação do chamado pastoral, ok? Você já deve ter ouvido falar em vários títulos, termos usados para pastores, né? Apóstolo, bispo, profeta, mestre, evangelista e todos os outros títulos que tem. E aí você talvez fique se perguntando o que são esses títulos. Lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, diz assim, Efésios 4, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E esse texto ele é incrível porque ele nos mostra a necessidade de ministérios diversos dentro do campo pastoral. Aí você percebe que pastor não é apenas o que tem o título de pastor. Eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso nesse vídeo. A preparação para o chamado é você saber qual área você vai atuar dentro do ministério pastoral. É como um médico. Vamos imaginar um médico? Ele faz faculdade, faz residência e tal, e ele se forma clínico geral. Mas ele tem uma aptidão maior para fazer, ele gosta mais de neurocirurgia, então ele vai estudar a neurociência, e vai fazer uma especialização, um mestrado, e ele vai se tornar um neurocirurgião. Já tem outro médico clínico geral que gosta mais de ortopedia, ossos, articulações. Então ele vai fazer especializações, mestrado, doutorado em orto e vai ser um ortopedista. Então eles são especialistas em áreas diferentes, mas todos são médicos, não é? O próprio oftalmologista, ele é um médico que está cuidando dos olhos. Então são especialidades, são especializações diferentes para a mesma profissão. Dentro do reino de Deus existem pastores que têm o chamado de pastorear, mas têm funções distintas dentro do reino de Deus. E não é um cargo, não é que eu me tornei um apóstolo, agora eu não posso regredir para bispo. Não é um cargo, não é um plano de carreira. Porque eu, por exemplo, falo de mim, eu sou apóstolo da Unção e Poder, porque eu fundei a igreja Unção e Poder, eu sou o missionário que fundou essa igreja, né? Então eu sou um apóstolo. O apostolado é a fundação da igreja, é aquele que foi enviado com uma missão específica para iniciar um ministério. Mas eu também sou um mestre porque eu ensino a palavra de Deus. E eu também sou um pastor porque eu tenho ovelhas. Então, não é que são cargos. Hoje em dia se usa esses títulos como pronomes de tratamento, como cargos na igreja. E aí a pessoa começa como crente, vai a cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Como se fosse uma carreira, como se fosse no taekwondo, faixa branca, ponta amarela, amarela, ponta verde, verde, ponta azul, azul, ponta vermelha, vermelha, ponta preta, preta. Então ele foi subindo e virou faixa preta. Não é isso. São utilizações do chamado pastoral. Deus dá concessões. O texto que nós lemos diz isso. Ele mesmo concede a alguns. E aí você vai perceber que o apostolado, ele é exclusivo para um povo. Exemplo, eu sou apóstolo da Igreja Unção e Poder, mas eu não sou apóstolo da Igreja Batista. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele fala assim, a idade bateu, deixa eu botar os óculos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Será que eu não sou um homem livre? O apóstolo Paulo falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor?
Se eu não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, quando alguém pergunta, mas pastor Carlos, você é apóstolo, é pastor, é bispo, é o quê? Eu sou tudo e ao mesmo tempo eu não sou nada. Eu sou qualquer uma dessas coisas porque são atividades dentro do reino, são funções dentro do reino. Não são cargos. O apóstolo não é melhor que o pastor, não é maior. O apóstolo não é o líder dos pastores, entendeu? O diácono não é menor do que o presbítero. O bispo não é maior do que os pastores e menor que o apóstolo. Não há uma hierarquia dentro disso. São apenas funções exercidas dentro do reino. E Deus vai concedendo funções a cada um de nós. Por isso, você que está pensando em ser um pastor, está estudando para ver se tem um chamado, é bem importante você escolher com bastante cuidado e atenção qual área de atuação você tem no ministério. E nunca se preocupar com o título. Nunca impor para as pessoas um título. Dizer, não, eu sou o pastor fulano. Não, eu quero ser pastor porque as pessoas têm que me chamar. Eu sempre conto isso de um rapaz que era diácono na igreja, e aí a liderança se reuniu e falou, nós vamos ungir o irmão presbítero. Aí no outro dia que ele foi ungido presbítero, já entrou na igreja estufado. Já sentou na primeira cadeira, na frente de um irmãozinho sentado. Ele, dá licença, irmão, aqui é o lugar para os presbíteros. Meu irmão, não é promoção. Você não virou gerente da igreja, você não virou diretor executivo da igreja. Você virou orelha seca da igreja. Quanto mais nós, aspas, subimos em cargos na igreja, mais nós descemos na hierarquia. Porque o pastor, ele é o funcionário de todo mundo. A ovelha está acima de todo mundo. Então a ovelha está no topo da categoria e o pastor está lá embaixo, na base. Porque o pastor, como eu falei no outro vídeo, não tem plantão. Se alguém pedir ajuda, é o pastor que vai ter que ajudar, não é a ovelha. Então é o pastor que limpa o aprisco na ovelha. Eu sempre digo isso, né? Ovelha sabe comer, defecar e dormir. Quem tem que limpar o estrume da ovelha é o pastor. Quem tem que arrumar a palhazinha para a ovelha dormir confortável é o pastor. Quem tem que preparar comida para a ovelha é o pastor. Quem tem que dar água para a ovelha é o pastor. Quem tem que defender, proteger a ovelha é o pastor. Então não é cargo. Tem gente que é ungido pastor e pensa que virou diretor, executivo, CEO da igreja. Não. Você virou orelha seca da igreja, meu irmão. Você virou funcionário, trabalhador. E, na maioria dos casos, funcionário voluntário. Você não vai nem receber nada por isso. Vai trabalhar porque ama o reino de Deus. Então, estar preparado para isso é começar aqui na mente. Eu ouvi um jovem falando, pastor Carlos, eu quero ser um pregador do evangelho. Qual é o seu conselho para mim? Falei, meu conselho, não se preocupe com nada. Não se preocupe com oferta, não se preocupe com hospedagem, não se preocupe com comida, não se preocupe com status, com nada. Vai chegar uma hora que você vai ser muito conhecido e as coisas vão melhorar. Eu, quando comecei a pregar, a viajar, eu ia de ônibus, dormia no chão da igreja, diante de Deus, eu dormi no Paraguai, no chão duro, sem colchão. Eu enrolei minha toalha aqui na nuca e dormi, fiquei lá fazendo missões. Dormia, comia o que tinha, o que não tinha. Não tem como comer o que não tem, né? Comia o que tinha, quando não tinha, não comia. Mas aí vai passando o tempo, você vai ficando conhecido, você vai desenvolvendo um trabalho bem feito, as pessoas vão te respeitando, vão gostando de você e a figura muda. Hoje, quando eu vou viajar, as pessoas me honram um pouco mais, me recompensam mais por isso. Eu vou de avião, fico em hotel, as pessoas me dão oferta, eu recebo presentes, eu sou muito bem tratado, todo mundo quer tratar bem porque é o pregador que é conhecido, é o pastor que tem um renome, ou enfim, seja lá pelo quê, pelos meus livros, ou por ser conhecido de alguma outra forma. Mas no início não. O problema é que as pessoas que estão começando a caminhada, eles miram muito alto, eles apontam lá para cima e falam, eu quero ser igual Silas Malafaia. Meu irmão, vai demorar, hein? Vai ser difícil. Ter o respaldo que ele tem, o conhecimento que ele tem, eu estou usando Silas, mas tantos outros, né? O respaldo, o conhecimento, o carisma dele, tem gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta. A grana que ele ganha, ele é um dos maiores vendedores de livros do Brasil, ele é muito conhecido, ele tem programa de TV, sei lá, 20 anos na televisão ou mais até. Então assim, as pessoas querem ser o que ele é, mas não querem fazer o que ele fez, não querem quebrar as pedras que ele quebrou. Você tem que se preparar. O preparo para ser um pastor, ele está muito no campo psicológico.
Ele está muito no campo da verdade, não da subjetividade. Tem mulheres que casaram com pastores e o sonho delas era casar com um pastor. Porque você só vê o pastor no altar da igreja. Você vê o pastor bem vestido, você vê o pastor pregando o evangelho, você vê o pastor, as pessoas aplaudindo o pastor quando ele prega, você vê o pastor chegando de carro e saindo de carro. Você só vê isso. Você não vê o pastor de madrugada chorando sozinho no escritório orando por alguém. Você não vê ele acordando de madrugada no domingo, indo atender uma família que está com um parente doente ou que faleceu, tendo que preparar o velório. Você não vê o pastor passando por uma semana pesada de aconselhamento, de gente despejando em cima dele suas frustrações, seus problemas, suas mazelas, suas loucuras, suas sandices, os seus pensamentos esquizofrênicos, e o pastor tendo que chegar em casa sem carregar nada disso para dentro da sua casa, porque afinal de contas sua esposa não merece, o seu filho não merece sofrer a dor de outra pessoa. Então o pastor tem que ter uma capacidade de separar muito bem isso. E eu vou falar sobre essa capacidade de separação numa das outras aulas para frente. Tá? Como que você faz para separar o seu chamado pastoral da sua vida familiar. Você como homem de Deus, pessoa pública, e você como homem privado, marido, pai, né? Se é uma pastora, esposa, mãe. Então, o preparo para ser um pastor vem muito da capacidade psicológica que ele tem e vem muito da capacidade de responder as questões de forma racional. Muito pastor acha que tem que ser espiritual. Você tem que ser espiritual porque você é um homem de Deus. Você é um homem da Bíblia. Você tem que amar isso aqui, conhecer, ler toda a Bíblia várias vezes, estudar, né? Eu sempre aconselho, compra aí um livrinho. Olha que legal isso aqui, dicionário bíblico, né? Aí você quer saber alguma coisa, tem uma ilustraçãozinha, tem muitas coisas legais aqui. Hoje em dia tem internet, né? Isso aqui é de velho. Mas estude, leia. Não consegue fazer uma faculdade de teologia? Nós vamos falar sobre isso nas próximas lições. Mas o mais importante para você entender a preparação é aqui, tá? A sua preparação tem que começar com uma base real. Você que tem chamado para ser pastor, comece a pensar no que é realmente importante. Talvez você não tenha mais férias nunca mais na sua vida. Você tem posses, talvez você tenha que abrir mão do seu dinheiro para viver uma vida mais módica. Porque você não vai chegar com o seu carrão importado na igreja tendo um monte de irmãozinho pobre lá que vai se sentir até humilhado pelo seu carro. Você não vai entrar pela porta dos fundos e os irmãos pela porta da frente. Embora existam muitas igrejas que são assim, o pastor é o homem do povo. O pastor que não cheira a ovelha, que não tem o cheiro da ovelha, não é pastor. Eu sempre falo duas coisas, pode até pesar um pouquinho agora, mas vamos lá. Primeiro, você está na fila do banco e o camarada na sua frente tem cheiro de graxa. Você sabe que ele é mecânico. O cara tem cheiro de carne, você sabe que ele é açougueiro. O cara tem cheiro de farinha de trigo, você sabe que ele é padeiro. Hoje, pastor não tem mais cheiro de ovelha não, porque eles não convivem com as ovelhas. Eles são só no púlpito pregador e a ovelha é só uma plateia, é um espetáculo. Não pode ser assim. Pastor de verdade tem que conhecer ovelha por ovelha. Tem que saber o nome da ovelha, saber onde que ela mora. A ovelha tem que visitar a casa do pastor. Eu sempre digo isso para os meus irmãos. Irmão, você que é ovelha, que não conhece a casa do seu pastor... o meu pastor é inacessível. Para eu chegar até ele, eu tenho que passar por líder de célula, de macrocélula, tenho que chegar por não sei o quê, líder ministerial. Irmãos, eu entendo que existem igrejas gigantescas e é difícil isso, né? A igreja passou de 300 membros, já se torna quase impossível. Mas aí, essas igrejas têm vários outros pastores. Então, talvez o pastor presidentão lá, o chefe, esse você não vai ter acesso, mas vai ter um pastor abaixo dele que você vai ter acesso. E é esse que você vai colar. Porque senão eu seria aqui um imbecil falando que não, que só pode ter igreja pequena. Igreja pequena é mais fácil, porque um pastor cuida de todo o rebanho. Mas igreja grande tem o líder, a gente chama lá, de pastor presidente. E abaixo dele tem vários pastores, em vários setores da igreja, você tem que ter um que vai ser o teu pastor. Então o pastor presidente é o líder, mas tem um pastor ali que vai te pastorear. Que é um pastor com chamado mesmo, que vai na sua casa, vai comer com você, vai dividir o pão, você vai na casa dele, vocês vão andar juntos e você vai ter uma vida cristã, você vai ter um pastor, você tem que estar ligado a um pastor. Você que quer ser pastor, você tem que ser um deles. Se você não é o pastorzão, líderzão da sua igreja, você tem que ser um dos pastores abaixo. Se você é um pastor de um rebanho pequeno, ou vai ser, quem sabe? Qual vai ser o seu rebanho? Ninguém sabe, né? Você tem que estar
preocupado nisso, que nenhuma das ovelhas da sua igreja fique sem assistência. Então a preparação já começa pensando nisso desde o início. Pense que ser pastor é dar atenção para as ovelhas, é dar pasto para as ovelhas, é dar água para as ovelhas, é fazer o fogo para aquecê-las, é fechar a portinha do aprisco, é limpar a caquinha que elas fazem, é livrá-las do urso, do lobo, é livrá-las dos perigos, quando elas caem nos buracos, tirá-las de lá, se machucaram, curar, se teve uma ferida, tratar a ferida, passar o óleo, também passar o óleo nos ouvidinhos para a mosquinha não pousar lá e colocar como é que chama? Um insetozinho lá, uma larva, sei lá, enfim. É isso que nós temos que fazer. É tosar a ovelha, não é? Tirar a lã, porque lã demais a ovelha cai, fica pesada, não consegue correr na hora que precisa correr. Então, ser pastor, preparar para ser pastor é preparar psicologicamente. Aí, como eu estava falando, né, teve uma irmã que queria casar com o pastor, o sonho dela era casar com o pastor, porque ela só via o pastor no púlpito da igreja. Aí casou com um menino que fez seminário, se tornou pastor, e aí ela viu quão difícil era ser a mulher do pastor. E aí teve problemas de relacionamento, quis separar, não queria mais isso para ela, não queria mais ir para a igreja. Imagina que vergonha para o pastor da igreja. A esposa não quer mais ir para a igreja. E é culpa dele? Claro que não. É culpa dela, que não pensou, não se preparou para ser mulher de pastor. Então pense antes. Tá? Esse grupo é para trazer você, fazer você pensar. Se você está assistindo isso no YouTube, nós temos um grupo fechado no Facebook, ok? É o grupo Escola de Pastores, Ministério Carlos Ribas, você pode pedir para entrar. Não esqueça, tem 3 perguntas no grupo que você precisa responder. Se você só mandar o convite para entrar, você é recusado. Só é aceito quem tem as 3 perguntas respondidas lá na hora de você fazer a sua inscrição no grupo Escola de Pastores. Também está aqui embaixo no link, tem o link direto para você clicar e se inscrever no grupo, ok? Nós vamos ter 12 lições dessa primeira fase. Já teve a primeira que está aqui na playlist, essa é a segunda. Espero que você esteja aproveitando o máximo possível, ok? Se você está assistindo no YouTube, dá um like aí, por favor, ajuda a gente, é de graça. Eu estou fazendo isso com todo o coração para abençoar milhares de pessoas que eu nem conheço, talvez eu nunca vá conhecer, mas dando dicas, contando minhas experiências pessoais sobre como eu me tornei um pastor e o que você pode fazer para dar certo e não errar nessa caminhada. São vídeos pequenos, curtos, mas bem precisos para funcionar aí na sua vida. Se você não é inscrito no canal do YouTube, youtube.com/carlosribas, se inscreva no canal também. Se você está assistindo no Facebook, você pode compartilhar esse vídeo, você pode mandar para os seus amigos para poder divulgar e ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Se você está no YouTube, as descrições estão aqui embaixo, está no Facebook, está aqui em cima, em algum lugar por aqui, tem os textos descritivos sobre isso. E eu faço votos que tenha sido uma bênção para você. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.